Mateus 4,18 diz assim: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Se você pode, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua mensagem. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Estamos aqui nesse lugar única e exclusivamente para ouvir a Sua palavra, e que nós possamos nessa noite, Senhor, adorar ao Seu nome, que nós possamos nessa noite aprender aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Te peço nessa hora, Pai, que as minhas limitações caiam por terra e que o Senhor possa me usar como uma ferramenta Sua para falar aos corações das pessoas que estão aqui nessa noite. Que as minhas limitações não sejam relevantes diante do Seu poder, Pai. Que o Senhor possa estar nesse ambiente falando aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, gente? Quero falar com você então sobre Pedro, um camarada muito legal, um cara sangue bom e um cara sangue quente. Uma coisa que nós precisamos entender sobre Pedro, e eu queria que você prestasse muita atenção, porque agora nós vamos a uma ficha técnica de Pedro. Pedro, ele tem um pai, o nome do seu pai é Jonas. Pedro também tem um irmão, o nome do seu irmão é André. De todos os discípulos, Pedro é o único que era casado, o que nos leva a crer que todos os discípulos que Jesus chamou eram muito novos. E nós podemos ver a idade dos discípulos que Jesus chamou quando nós olhamos lá para aquele texto onde Jesus diz para Pedro ir procurar a moeda para pagar o imposto dele, de Pedro e de Jesus. E Pedro vai lá, encontra a moeda e paga o imposto dele e o imposto de Jesus. E quem pagava imposto naquela época eram homens maiores de idade, homens a partir dos seus 22 anos. O que nos leva a crer então que todos os outros discípulos eram muito mais novos e Pedro ali então era o mais velho. Pedro era casado, não só era casado, como tinha uma sogra. Nós vamos ver também Jesus curando a sogra de Pedro. Você lembra dessa história na Bíblia? Pedro então é esse cara. De todos os discípulos, o mais velho. De todos os 12 discípulos, um daqueles 3 que sempre estava com Jesus. Pedro é um cara que, se nós formos olhar para suas emoções, é um cara muito temperamental, e no que diz respeito ao seu temperamento, ele é um cara completamente sanguíneo, impulsivo, sangue quente. É só nós vermos as atitudes que ele toma. E aqui nós poderíamos citar várias, mas eu quero deixar uma registrada para você, que é lá quando aqueles homens vão prender Jesus, e Pedro, ele saca a espada e ele corta a orelha do soldado do Malco. Você lembra dessa história? Isso você vê como ele é um cara que age impulsivamente. Nós vamos falar sobre isso na mensagem, mas você lembra do episódio onde ele nega Jesus? Sendo pressionado e colocado sob pressão, ele espana e ele explode, ele diz: não, eu não conheço. Então o seu temperamento é sanguíneo. Pedro, ele é um dos grandes discípulos, um dos grandes apóstolos. E não somente enquanto Jesus esteve nessa terra. Pedro, ele foi um daqueles que desbravou toda aquela região da Ásia, da Europa, pregando o Evangelho e levando as boas novas do Evangelho depois da assunção de Cristo ao céu. Pedro, nós vamos ver aquele episódio no livro de Atos, quando ele e João estão na porta do templo chamada Formosa, e eles curam aquele paralítico. E aquela célebre frase que ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda. E Pedro então começa a pregar o Evangelho em todas as regiões possíveis, e ele também começa a ser perseguido. E no meio de toda essa perseguição ele é capturado, ele é preso e ele é julgado a morrer crucificado, assim como Jesus. Mas sendo completamente submisso e sendo completamente um seguidor de Cristo, ele diz: olha, eu não sou digno de morrer como Cristo morreu. Então, se eu vou ser crucificado, me crucifique de cabeça para baixo. Então, o fim da vida de Pedro é sendo crucificado como Jesus, mas não exatamente igual a Jesus. Ele é crucificado de cabeça para baixo. E é sobre esse cara que nós vamos falar hoje. Um cara que é muito parecido comigo e com você. Um pouco mais comigo do que com você. Um pouco mais com Pedro do que com você, né, Pedro? Porque nós somos Pedros. Mas um cara que se assemelha demais à minha e à sua vida, que erra nas mesmas coisas que muitas vezes eu e você erramos, que peca na medida como muitas vezes eu e você pecamos.
É sobre Pedro que nós vamos falar nessa noite, amém? Depois dessa aula de história completamente sem pé e sem cabeça, vamos para a mensagem? Gente, eu quero falar com você 6 pontos sobre o nosso nível de relacionamento com Jesus. O primeiro ponto é sobre aquele que foi encontrado por Jesus. Todos nós que estamos aqui, bem como Pedro, todos os outros apóstolos e discípulos de Cristo, foram encontrados por Ele. Há quem diga que nós encontramos Jesus, há quem diga que Jesus nos encontra, mas aqui eu prefiro pensar que a ordem dos fatores não altera o resultado. Se nós o encontramos ou se Ele nos encontra, não importa. Fato é que fomos encontrados ou encontramos Ele. Há quem diga que nós encontramos Jesus e Ele muda a nossa vida. Há quem diga que esse processo de mudança ele é muito gradual e muito processual. Mas a verdade é que uma vez que eu e você encontramos Jesus, a nossa vida nunca mais é a mesma. E ela já muda no primeiro segundo, quando nós reconhecemos Ele como nosso Senhor e Salvador, quando nós alcançamos a salvação. E obviamente que a vida com Cristo é uma vida processual. Você não é encontrado por Jesus, ou você não encontra Jesus, e a partir daquele momento você deixa os pecados e você passa a ser um cristão e um apóstolo e curar todo mundo. Não, a vida com Cristo é um processo. Mas no primeiro encontro, Ele muda a nossa vida. E o texto que nós vamos ver Pedro sendo encontrado por Jesus é lá em Lucas, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. E aqui nesse texto eu quero falar com você sobre a nossa reação ao ver Jesus, a nossa reação ao encontrar Jesus. Aqui obviamente Pedro está tendo uma experiência visual com Cristo, e muitos de nós, dada algumas pessoas ou outras pessoas que existem experiências visuais com o mundo espiritual, na maior parte da nossa vida, a nossa vida com Cristo não é visual. Dado alguns testemunhos ou alguns momentos da vida de experiências que nós temos com o Espírito Santo de Deus, grande parte da minha e da sua vida com Cristo é pela fé. Eu acredito pela fé, e os sinais da minha fé demonstram que Cristo é comigo, através de curas, através de sinais, através de maravilhas, através do que Cristo fez na minha vida. Mas aqui Pedro tem uma experiência visual, ele vê Cristo, e quando ele vê Cristo, ele se prostra diante de Jesus, e ele diz: olha, eu não sou digno porque eu sou um homem pecador. E a primeira coisa que eu quero falar para você é que todos nós, quando temos um encontro com Cristo, seja em qual nível de encontro for esse, nós somos, ou melhor, nós temos a consciência dos nossos pecados e dos nossos erros. Se você não tem consciência dos seus pecados e dos seus erros, você não teve um encontro com Cristo. Se você peca e você não tem aquele pezinho na consciência do eu não deveria ter feito, você ainda não teve um encontro com Cristo. Eu não sei como é na sua vida, mas na minha, por mínima coisa que seja, algo que eu faço, que eu sei que eu não deveria ter feito, acusa uma luz no meu cérebro, acusa uma luz no meu espírito que diz: eu não deveria ter feito. Quando eu falo algo que eu não deveria ter falado, acusa uma luzinha vermelha que diz: você não deveria ter dito. Eu não sei se é assim também na sua vida, mas na minha é. Como Paulo, quando diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz. Esse é o poder de pessoas que têm Cristo. Esse é o poder de pessoas que têm o Espírito Santo de Deus nelas. Elas são convencidas dos seus pecados. Se você está aqui nessa noite, está tudo bem para você viver no seu pecado, você precisa ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com aquele que denuncia as nossas falhas e denuncia os nossos erros. Jesus, Ele é aquela luz que brilha diante de nós, e nós não conseguimos mais viver da mesma forma. Há quem diga que depois que aceitou Jesus, a vida piorou. A vida sempre foi ruim, você só tem consciência do quão ruim era a sua vida. Ou é assim só na minha vida?
Depois que eu aceitei Jesus, eu percebi o quão pecador eu sou. Eu sempre fui, só que agora tem uma luz brilhando sobre a minha vida que me convence do meu pecado. Você já teve aquela experiência de ver as coisas em um lugar de muita luz? Hoje eu estava em casa, e nesses dias de sol, nada como a luz do sol para a gente ver as sujeiras, as poeiras, as coisinhas, sim ou não? E aí eu estava em casa hoje e eu abri a janela, e quando eu abri a janela entrou a luz do sol, e eu vi o tanto de poeira que tinha no ar. Você já viu isso? E eu fiquei pensando, cara, olha o tanto de poeira que eu estou respirando. Poeira, pó da vida, das coisas, sei lá. Quando você vai levar, por exemplo, alguns dias atrás eu levei o meu carro para fazer uma avaliação na pintura. A primeira coisa que o cara faz é colocar uma luz para ver os riscos, os hologramas, as coisas que estão sujas. Quando você quer fazer uma boa maquiagem, você faz o quê? Você precisa de uma boa iluminação. Então, Jesus, Ele é essa luz que brilha na nossa vida e nos convence do nosso pecado. Então, se você não tem consciência do seu pecado e você diz hoje, está tudo bem eu viver desse jeito, você ainda não tem Jesus. Eu sinto em te dizer. Você pode amar Jesus, você pode gostar de Jesus, você pode ser um fã de Jesus, você pode ser um admirador de Jesus, mas você não é um discípulo de Jesus. Porque discípulos de Jesus, quando o encontram, têm a reação de Pedro: eu me prostro, eu não sou digno. Consegue entender o que eu estou falando? Jesus está nos chamando nesses dias para um relacionamento com Ele, aonde os nossos pecados não interferem no nosso relacionamento. Afinal de contas, existe uma graça sobre nós e essa graça nos salva. Porque se fosse pelos meus acertos, eu já estaria condenado há muito tempo. Porque o castigo do pecado é a morte, e eu peco todo dia e eu ainda estou vivo. Mas é porque existe uma graça que me alcança, mas essa graça não me torna perfeito, essa graça só me traz mais certeza que todo dia que passa, de todos os pecadores, eu sou o pior. Ou tem alguém aqui que é melhor do que Paulo? E Paulo escreve dizendo: de todos os pecadores, eu sou o pior. Então Pedro tem esse encontro com Jesus. E aí em Mateus capítulo 16, no verso 16, Pedro então ele tem uma revelação. Jesus naquela conversa perguntando quem as pessoas dizem que eu sou, e aí uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que tu és Elias, e aí ele pergunta: e vocês, para os seus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. O que nós precisamos entender é que quando nós nos relacionamos com Jesus, existe uma revelação mútua, aonde Ele se revela a nós e nós nos revelamos a Ele. Não que Ele não saiba quem nós somos ou qual é o nosso caráter. E aqui nós entramos naquela conversa: se Jesus sabe de todas as coisas, por que eu preciso orar? Porque você não sabe de todas as coisas, porque você precisa abrir o seu coração para Ele. Então o relacionamento com Jesus é uma vida de mão dupla, onde eu me revelo a Ele e Ele se revela a mim. E Pedro então alcança esse nível de relacionamento onde Cristo se revela a ele, e ele tem essa revelação. E deixa eu falar uma coisa para você: existem coisas que nós vivemos que são completamente carnais, e existem coisas que nós vivemos que são completamente espirituais. Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a resposta de Jesus para ele é: não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, nesse momento Pedro está sendo um cara espiritual, está tendo a revelação de quem é Jesus. E quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, Jesus revela para Pedro quem ele é: tu és Pedro. E aqui entra algo muito importante sobre o nosso relacionamento com Jesus. Se você não reconhecer quem é Jesus, você não vai reconhecer quem é você, porque Ele te criou. Quando você não tem a consciência de quem é Jesus plenamente na sua vida, você não tem a consciência de quem é você. É por isso que hoje nós vivemos em uma das eras onde as pessoas têm mais crises de identidade, onde as pessoas têm mais crise com elas mesmas, porque elas não sabem quem são, porque elas não reconhecem quem as criou, porque elas não sabem quem é Jesus. Olha para Jesus e você vai saber quem você é.
Pedro reconhece: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus revela para ele a identidade dele: e tu és Pedro. Sabe, nós vivemos em dias onde as pessoas estão com crises existenciais gigantescas, com crises de identidade gigantescas, e elas buscam revelar as suas crises em várias coisas. Tem uma menina que eu acompanho, e ela é da vida fitness, e ela é muito fera no esporte dela. E de um tempo para cá ela começou a passar uma crise de identidade que você via na cara dela que ela estava estranha. E talvez você tenha algum amigo assim perto de você, que você vê que o cara está enfrentando algumas coisas, e você vê que essa pessoa está estranha. E do nada, de repente, a menina raspou o cabelo, e apareceu o cabelo raspado na internet. Eu fiquei pensando, cara, se isso não é uma crise de identidade, o que vai ser? E quantas vezes eu e você fazemos coisas para encontrar a nossa identidade? Quantas vezes eu e você colocamos a roupa que o outro está colocando para ver se eu consigo me assemelhar um pouco mais com alguém? Quantas vezes nós cortamos o nosso cabelo como os outros estão cortando para ver se eu consigo encontrar minha identidade em alguma coisa? Quantas vezes nós nos relacionamos com pessoas que não têm nada a ver com a gente para ver se a gente encontra a nossa identidade? Deixa eu falar uma coisa para você: a sua identidade está em Cristo Jesus. Enquanto você ficar procurando a sua identidade na terra, você não vai encontrar, porque a nossa identidade é do céu, e é de lá que vem a resposta da sua identidade. Você é sacerdócio real, você é nação santa, você é geração eleita, você foi escolhido por Cristo, Ele te criou à imagem e semelhança. Você vai saber quem você é quando você reconhecer quem Cristo é na sua vida. Então sai dessa mediocridade de encontrar resposta onde não tem. Tem muita gente querendo respostas do céu, gritando as suas perguntas para a terra. Até quando nós vamos ficar procurando respostas aonde não tem? Sabe aquele tipo de gente? Deixa eu ver se você conhece alguém assim. Você chega numa rodinha e tem um monte de gente ali, e você vê que aquelas pessoas são tudo meio parecidas. E você vê que tem uma pessoa que não tem nada a ver com aquelas pessoas ali, mas ela está tentando se encaixar. Sabe quando a pessoa está tentando se encaixar? Alguém faz uma piada, ela... Sabe assim, ó, aquela pessoa que está tentando se encaixar? Aí ela começa a ser mais proativa. Faz isso aqui, não, deixa que eu faço, não sei o quê. Aquela pessoa que tenta se encaixar nas rodinhas. Aquele cara, e aqui eu vou falar com os meninos, que a gente está conversando sobre um assunto e tal, e o cara tenta se encaixar, e ele vem e fala uma coisa nada a ver. Mas você fica, não, é verdade. Sabe, você já passou por isso? Ou meninas, que tem ali aquela rodinha de conversa, eu não sei o que vocês conversam, geralmente falam mal dos outros. Não, tô brincando. Porque tem muito menino fofoqueiro também. Há quem diga que fofoca é coisa de mulher, vocês param de ser fofoqueiro. Fofoca é coisa de quem é do inferno. Amém? Aleluia. O que eu estava falando mesmo? Uma situação. Sobre se encaixar. Você já viu esse tipo de gente? E quantas vezes eu e você somos assim? Nós vamos tentando nos encaixar nos lugares que Deus não nos criou para estar. Então, nós precisamos buscar a nossa identidade em Cristo, e nele está a nossa identidade. Amém? Sabe quando você olha para o seu RG e está lá escrito assim, natural, 2 pontinhos, ou nacionalidade? O que está escrito no RG? Ninguém nem sabe onde está o RG, né? Você sabe onde é que está o RG? Ninguém nem sabe onde está o RG. É natural, nacionalidade, sei lá. Naturalidade? Eu sou uma... Ô Pedro, tu é advogado? Fala aí. Naturalidade? Tem gente que é natural, né, cara? E tem gente que é forçado, tá vendo? Tem gente que é do mano. Uma revelação pra você, pra gente, pro próximo ponto. Se você for olhar pro teu RG, tá escrito lá assim, ó, natural do céu. De lá a gente veio, pra lá a gente vai voltar. Então a tua origem, o teu destino é o céu, em nome de Jesus. Amém? Amém? Dá uma força de palmas pro Senhor aí. Amém. Vamos pro segundo ponto. Meu Deus, é 9 horas. Vamos embora, falta só mais 5. Mateus capítulo 16. Aqui eu quero falar sobre um tipo de gente. Esse tipo de gente me dá raiva. O tipo de gente que quer dar opinião sobre tudo. Tem mais alguém assim comigo? Olha só, Mateus capítulo 16, versículo 21.
A partir daquele momento, Jesus começou a explicar para os seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém, sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Jesus está dando uma introdução para eles, nós já estamos no capítulo 16, então já aconteceu muita coisa, galera, eu vou ter que ir, vou morrer, não sei o que. Próximo versículo. Então Pedro, não faz isso. Olha o que Pedro fez. Pedro chamou Jesus à parte. Sabe aquela pessoa que está no meio da rodinha, fala assim, ô fulano, psst, senta aqui, vamos conversar. Pedro fez isso com Jesus. Então Pedro chamando Jesus à parte, ô Jesus, psst, senta aqui. Olha o que Pedro fala. Eu vou sentar aqui no lugar de Pedro, porque é muita ousadia. Olha o que... gente, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. E aí, todo mundo que quer dar opinião aonde não é chamado, toma no meio. Olha o versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Tem gente que você tem que olhar e falar assim, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Fala uma coisa para você, tem pedra de tropeço que tem nome, telefone e até CPF. Pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Olha os carnais aí. Sabe aquele carnal que você vai contar aquele teu sonho e ele fala: cara, vem cá, senta aqui, põe o pezinho no chão. Aí, olha o versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe por quê? Porque todo mundo que quer dar uma opinião relevante, precisa ter uma vida relevante. E aqui, muita gente, inclusive eu algumas vezes, me assemelho com Pedro. A gente gosta de dar opinião na vida dos outros. A gente gosta de dar opinião no negócio dos outros. A gente gosta de dar opinião no relacionamento dos outros. E aí Jesus está dizendo para ele: para trás de mim, Satanás. Deixa eu falar uma coisa para você. Começa a falar para as pessoas em toda a sua espiritualidade: para trás de mim, Satanás. Gente, agora falando sério, tem gente que Deus usa e é boca de Deus, mas tem gente que é boca do capeta. Ou é só comigo que acontece essas coisas? Sabe aquela pessoa que começa a semana amaldiçoando a semana? Se livra dessa pessoa, cara. Sabe aquele tipo de gente que tudo que você fala, coloca uma coisa errada, coloca uma coisa ruim, nunca nada vai dar certo. Jesus está dizendo assim, eu vim para isso aqui. Eu vou morrer, eles vão me crucificar, eu vou apanhar, eles vão me bater, eu vou ser crucificado. E aí Pedro está dizendo para ele: Jesus, vem cá, vamos mudar o plano, fica aqui com a gente mais um tempo, prega mais, está sendo tão legal. Sabe por quê, cara? Tem gente que está na tua vida e te leva para o propósito, e tem gente que está na tua vida e te tira do propósito. Tem gente que está do teu lado e te impulsiona para o propósito. Tem gente que está do teu lado e te tira do propósito. E aí você vai escolher com que tipo de gente que você quer andar: pessoas que te impulsionam ou pessoas que te prendem? Pessoas que investem em você ou pessoas que te privam? E todo mundo tem gente assim do lado. Você só precisa escolher com quem você vai andar. Tem gente que a vida não vai para frente porque você está carregando uma âncora desse tamanho assim, que todo dia quando você vai falar alguma coisa, essa pessoa faz isso com você. Vem cá, senta aqui, vamos mudar o plano, vamos mudar o propósito. É isso que Pedro está fazendo com Jesus. Pedro está dando opinião naquilo que Jesus veio para fazer. Quem nunca saiu de casa e no meio do caminho mudou o plano, mudou a rota por conta da opinião dos outros? Quem nunca saiu de casa assim, vamos lá comer em tal lugar, e terminou num podrão, o pior lanche da vida? Não dá uma raiva? Cara, eu saí para ir no lugar que eu sabia como era, e aí essas pessoas sempre vêm com aquela desculpa: vamos conhecer lugares novos. E você sempre se lasca, cara, porque, sabe, você está indo na cabeça dos outros. Amém? Pelo amor de Deus. A gente quer dar opinião em tudo, em coisas que a gente não foi chamado. Jesus está só narrando o que vai acontecer, e Pedro diz para ele: Jesus,
Vamos mudar o plano. Eu amo e odeio ao mesmo tempo a ousadia de Pedro. Olha o que ele fala. Eu acho que é o versículo 22, Nicole, coloca lá. Então Pedro, chamando Jesus à parte, começou a repreender. Como é que repreende Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa que você faz que você não está bem, você precisa parar de fazer. Tem coisa que a gente faz que a gente não está pensando, a gente não está raciocinando. Tem gente que fala coisa que eu fico pensando assim, cara, ele não deve estar ouvindo o que ele está falando. Alguém precisa aumentar o retorno dessa pessoa. Você conhece alguém assim, não? Sim, é óbvio. Você é assim, se olha no espelho, pelo amor de Deus, eu sou assim. Então, nós precisamos entender que Cristo quer se relacionar com a gente, que Cristo quer se revelar para a gente. Porém, existe um propósito, e esse propósito não vai ser alterado. Você está disposto? Porque depois, no versículo 24, ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. Como quem diz: você quer ficar dando opinião? Então cai para dentro e vamos lutar junto. Porque também tem esse tipo de gente, né? Esse tipo de gente que dá uma opinião, fala assim: vamos fazer assim, vamos fazer assado. Vai fazendo aí que eu vou ali buscar o negócio e eu já venho. E aí Jesus está dizendo: não, você quer dar opinião, você quer me chamar para sentar no cantinho, para não sei o quê? Então nega a si mesmo, toma a tua cruz e me segue, vamos fazer junto esse negócio acontecer. Você quer dar opinião? Eu aceito a tua opinião, mas vamos junto. Comece a falar isso para as pessoas: você quer dar opinião? Eu aceito a tua opinião, mas vamos comigo. Amém? Vamos para o terceiro ponto. E aqui, ai meu Deus, essa palavra é do céu. O tipo de gente que só tem o discurso bonito, mas as atitudes não tem nada a ver com o discurso. Ô gente, muitos de nós somos ótimos no discurso, mas na hora do vamos ver, a gente vaza. Muitos de nós, quando o negócio aperta, a gente fala assim: eu vou mudar, eu vou melhorar, eu vou ser o melhor namorado, eu vou ser o melhor marido, eu vou ser o melhor funcionário que essa empresa já viu, deixa comigo, eu vou mudar. E não muda nada. Sabe quando os amigos te dão aquele gelo e não te chamam pro rolê? Você fica pensando: esse cara está acontecendo alguma coisa, todo mundo me odeia. Você só precisa parar de ser chato, cara. Eu só preciso parar de ser chato. A gente é muito bom no discurso, mas na hora do vamos ver, a gente arreda. Olha esse texto, Mateus capítulo 26, versículo 33. Parece que eu vejo Pedro falando isso, porque ele era sanguíneo, e o sanguíneo ele é intenso em tudo que ele fala. Eu amo você demais, eu odeio você demais. O sanguíneo é esse cara. E aí Pedro está dizendo assim: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Sabe, imagina uma coisa meio teatral assim, sabe? Jesus ali e todo mundo meio emocionado, e Pedro dizendo: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E olha o próximo versículo. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, que ainda essa noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Sabe aquele momento? Eu passo demais por isso, que você dá um baita de um discurso bonito, e a pessoa vem e fala uma coisa que você fica assim: tá bom, então vamos seguir. Sabe, às vezes a gente fala demais. Talvez Pedro só tinha que ter dito assim: pô Jesus, vai ser difícil, né? Mas eu estou contigo. É porque às vezes a gente gosta de ser intenso mesmo, né? Assim, eu vou fazer, eu vou mudar e não sei o quê. Coloca o texto lá de novo. Cara, olha o jeito que ele fala. Mateus escreve assim, mas você imagina como ele falou: ainda que todos te abandonem. Porque também às vezes a gente faz isso, né? A gente culpa os outros para crescer a gente, né? Tipo assim: Senhor, pode todo mundo te abandonar, mas eu jamais te abandonarei. E aí de novo, Pedro se dá mal. E aí Jesus diz para ele: mas ainda que o galo cante, mas antes que o galo cante, você me negará. E aí o que mais me chama a atenção nesse texto é que era naquela noite. Assim, não vai ser daqui 3 dias, não vai ser daqui 10 dias, não vai ser daqui 100 anos. É essa noite. Porque quem fala demais se dá mal rápido. Esse que é o negócio da vida. Quem fala demais é rapidinho quebra a cara.
E aí, muitos de nós, a gente está falando demais, a gente está vivendo essa fase com Deus, onde a gente está sendo intenso demais, e não sei o que. A vida com Cristo é um processo. A vida com Cristo é dia após dia, é todos os dias fazendo um pouquinho. A gente está fazendo voto demais. Aquele cara que ele fala assim, ó: Senhor, Senhor, ficarei eu 3 dias apenas tomando água e comendo pão seco. Cara, você não consegue. E não precisa eu te falar que eu não consigo, que você não consegue. A gente quebra o jejum. Sabe, quem já passou por isso? Tá fazendo, sei lá, um jejum assim, ó. Eu vou tomar só água. Aí do nada você, gosto estranho na minha boca, eu acho que eu tomei uma coca gelada. Sabe aquele negócio assim, ó? Eu vou ficar 1 semana sem comer doce nenhum. Aí você vai no aniversário, tá todo mundo lá conversando, que alegria, não sei o que. Você vai lá e pega um brigadeiro. Você já passou por isso na vida? Ou é só eu? Ô gente, pelo amor de Deus, já passou por isso não? Tu não passa por isso, Pedro? Tu é muito espiritual, né? Não faz jejum, né? Tem isso também, quem não faz jejum não passa por isso. A gente só passa por isso quando faz jejum. Faz uns 10 anos que eu não passo por isso, faz uns 10 anos que eu não jejuo. Olha o que Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 vai dizer para essas pessoas que gostam de ficar fazendo promessa. Não é pai de santo, mas é cheio de promessa. Olha só, Eclesiastes 5,4: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ó: cumpre o teu voto. Cumpre o teu voto. Não é voto que você faz com Jesus só, não é voto que você faz comigo. Cumpre os votos que você faz com você, porque às vezes a gente faz votos conosco e a gente erra nos nossos votos. Olha Deus falando aí: cumpra o seu voto. Versículo 5: é melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Sabe aquele tipo de gente que você fala assim, ó: cara, nem me promete, só faz, porque já prometeu tanto e tanto e tanto e nunca fez, que você fala assim, ó: cara, só faz. No dia que você fizer, a gente canta parabéns para você, estoura foguete, mas assim, para de prometer, para de jurar, não, mas agora eu prometo, eu vou fazer. É que das outras vezes não deu tempo, das outras vezes não tive dinheiro, das outras vezes, nossa, caiu uma chuva, mas agora eu vou fazer, eu te prometo, eu juro por Deus. Para de fazer voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar, e não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Quanta gente fica fazendo voto em cima de voto e não cumpre os seus votos? Quantas pessoas fazem promessas em cima de promessas e não cumprem as suas promessas? Para de fazer promessa, para de fazer voto, para de prometer, só faz. Só vai lá e faz. Porque, vamos ser sinceros aqui entre nós, é muito mais fácil nós sermos surpreendidos com alguém que fez alguma coisa do que ficar cheio de promessas e nunca acontecer nada. Sim ou não? Meninas, onde estão as meninas? Levantem as mãos. Meninas, levantem as mãos, meninas, por favor. O que você prefere? O que você prefere? Um cara que fica 1 ano dizendo: eu vou mudar, eu vou ser o melhor namorado para você, eu vou ser o melhor marido para você, eu vou começar a te surpreender, eu vou te pedir em casamento ainda esse ano, aleluia, as coisas vão mudar a partir de hoje, e não acontece nada. Ou um cara que do nada faz aquilo que é tão aguardado. Vamos lá, alguém está comigo nessa? Sim ou não? Cara, é muito mais fácil um patrão que tem um colaborador que do nada começa a ser muito mais proativo, começa a fazer muito mais as coisas, começa a se envolver muito mais com a empresa, começa a se envolver muito mais com a organização, do que um cara que toda segunda-feira de manhã é chamado na sala de reunião e toda segunda-feira diz que vai mudar e diz que vai melhorar e diz que vai começar a chegar cedo no trabalho.
É muito mais fácil segunda-feira você chegar 30 minutos mais cedo do que você ter que ficar se justificando na sala de reunião e falar que vai melhorar. Tá bom? Depois não vem chorar que perdeu o emprego. Estou procurando emprego. É ou não é verdade? Amém? Você está comigo? Então para de fazer voto de tolo, porque senão a gente fica assim igual Pedro. Ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Eu vou ser o melhor amigo, eu vou ser o melhor namorado, eu vou ser o melhor isso, o melhor aquilo. Só seja. Depois a gente vê se está sendo melhor, ou dá para melhorar, ou não sei o que, sabe? Só faz. Para de ficar fazendo voto. Amém? Quarto ponto. O quarto ponto é aquela pessoa que ela deveria se manter firme na posição dela, mas ela vazou. Mateus 26:40. Então Jesus voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele para Pedro. E aqui entra uma coisa muito interessante para mim, porque tinham 3 discípulos ali, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus chega ali e vê eles dormindo, Jesus pergunta só para Pedro, no plural obviamente, mas pergunta só para Pedro, porque existem algumas responsabilidades que nós vamos adquirindo no decorrer da vida, que aumenta o nosso nível de entrega. Talvez você está vivendo a sua vida hoje com um nível de entrega maior, e você não identificou isso. Talvez você está vivendo hoje uma fase da tua vida que o teu nível de entrega precisa aumentar um pouquinho, porque você vai começar a ser um pouco mais cobrado, e você não está percebendo isso. Sabe o irmão mais velho que a mãe briga para o mais novo parar de fazer? Sabe aquele cara que talvez ele é o coordenador do time no trabalho, e quando o chefe chega, o chefe briga com o coordenador e não com o time, porque a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. Então Jesus chega e ele diz para Pedro, no plural, mas ele pergunta para Pedro: vocês não puderam vigiar comigo? E aí o texto continua, e no versículo 41 ele diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aqui para mim entra uma coisa muito interessante, no nosso relacionamento com Jesus. Tem quem se relaciona pela emoção, pelo serviço, e tem quem se relaciona pela causa. Quem se relaciona pelo serviço e pelo posto, dorme. Quem se relaciona pela causa, se mantém firme. Se eu começar a pregar, a partir de hoje não estamos juntos, porque não tem ninguém para pregar e eu preciso pregar, eu vou me relacionar com um serviço, mas as minhas pregações culminam na transformação de muita gente à minha volta, então eu me relaciono com a causa. Entendeu? Se você começar a se relacionar na igreja, no seu ministério, no seu departamento com o serviço, você vai deixar de fazer. Algum momento você vai deixar de fazer. Mas se você se relacionar com a causa, você vai se tornar o maior defensor que alguém já teve. Porque muitos de nós nos relacionamos com os serviços, muitos de nós nos relacionamos com as coisas, nos relacionamos com os processos, nos relacionamos com as pessoas, nos relacionamos com os ambientes, mas não estamos relacionados com a causa. A causa é muito maior do que o serviço. A causa é muito maior do que os protocolos. A causa é muito maior do que qualquer coisa. Se a gente precisar mudar completamente a metodologia de um culto, ou a forma de fazer igreja, por uma causa, a gente vai mudar, porque a causa é muito maior do que o método. E aqueles discípulos estavam ali com Jesus e dormiram, porque eles não entenderam o porquê eles estavam ali. Jesus não levou eles para um rolê, Jesus não levou eles para dar um passeio, Jesus não levou eles para estar ali só para não ir sozinho. Jesus diz: vigiem e orem. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o que eu e você precisamos começar a fazer no nosso relacionamento com Jesus é entender o nível que nós estamos. Porque tem gente que, se for encontrar dormindo, tá bom, tá só descansando, deixa dormir. Mas tem gente que não dá mais para dormir. Tem gente que precisa acordar. Tem gente que não dá mais para ficar com a cabeça encostadinha na raiz da árvore. É hora de você estar em cima da árvore aqui, ó, vendo, olhando, ligado. Jesus vai voltar.
Jesus voltou para eles. Jesus vai voltar para nós. Como é que Ele vai nos encontrar? Dormindo? Como aquelas virgens que não levaram azeite o suficiente e tiveram que sair para buscar azeite, e quando elas voltaram a porta já estava fechada, o noivo já tinha chegado e já era tarde demais. Ele diz: vigiem, orem, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o dia. Ele virá como um ladrão. Um vai estar no campo, o outro vai estar no telhado, o outro vai estar em casa, o outro vai estar trabalhando, o outro vai estar na zoeira, o outro vai estar dizendo que não tem nada a ver, Jesus vai demorar para voltar, e Ele chega. E se Ele encontrar a gente dormindo, vai azedar para o nosso lado. E se Jesus chegar e encontrar a gente dormindo, meu amigo, deixa eu falar para você, vigia e fica ligado nas coisas que estão acontecendo. Isso aqui não é teologia para você sair daqui desesperado, ir para casa, jejuar e orar e não sei o quê. Coloca no teu estilo de vida: eu preciso estar ligado, Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu vou sair com os meus amigos, eu vou fazer um lanche, eu vou comer com eles, eu vou me divertir, eu vou ser um cara legal, eu vou fazer o que eu gosto de fazer, mas assim, Jesus pode voltar a qualquer momento. Amém? Estou vendo só a baga dos olhos assim, ó. Fica ligado, cara. Apocalipse 2:25: tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, o darei autoridade sobre as nações. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Tão somente se apega com firmeza até Jesus voltar. O que é uma vida se comparado à vida eterna que nós temos ao lado dele? Você já parou para fazer essa conta? O que é 70 anos, 80 anos, 90 anos que uma pessoa vive na terra, se comparado a uma vida eterna que nós vamos viver ao lado de Cristo? A pergunta que eu te faço é: você quer viver tudo que dá nessa vida? Ou você quer abrir mão de algumas coisas para viver a vida eterna do lado de Jesus? Decisão é sua. Efésios capítulo 5, versículo 15: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveita a tua vida, pode aproveitar, mas assim, fica ligado, faz uma conta do tempo, não perde tempo com muita coisa não. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensato, mas como sábio. Tem gente vivendo como tolo, investindo em coisa que não vai levar para lugar nenhum, indo para rolê que não vai acrescentar em nada, fazendo coisas que não vão te fazer ser melhor e nem pior. Viva cuidando com as coisas que você faz, cuidando dos lugares que você frequenta e principalmente cuidando do tipo de gente que você ouve. Amém? Vamos para o ponto 5, penúltimo ponto. O quinto ponto: o que nega Jesus está negando tudo que Ele fez. Mateus capítulo 25, versículo 73, diz assim: pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não, eu não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Tem dias que a gente é igualzinho Pedro, a gente nega Jesus. Tem dia que eu faço coisas que eu estou negando Jesus. Tem dias que eu tomo decisões que eu estou negando Jesus. Você sabe o que na maioria das vezes nos faz negar Jesus? A pressão. Na grande maioria das vezes, o que faz homens e mulheres de Deus, porque Pedro não era do diabo, Pedro não era do inferno, Pedro era um discípulo de Cristo, caminhou com Cristo. Sabe o que nos faz negar Jesus na grande maioria das vezes? A pressão da vida. Sabe o que faz você entrar no teu quarto, fechar a porta e dizer assim: Deus, o Senhor não está comigo. Deus, porque se o Senhor estivesse comigo isso não aconteceria, aquilo não teria acontecido, a vida seria diferente. Você está negando Jesus.
Porque será que o que ele fez até aqui já não foi o bastante para provar que ele está com você? Só que tem coisas que acontecem na minha e na sua vida que nos fazem ser melhores e nos fazem crescer. Então não deixa a pressão fazer você negar Jesus. Não deixa a pressão das amizades que te chamam para rolês, que você vai e você está negando Jesus nesses rolês. Não deixa a pressão da vida fazer com que você tome decisões que você sabe que não deveriam ser tomadas e você está negando Jesus. A grande verdade é que muitos de nós negamos Jesus todos os dias da nossa vida. A gente só não percebeu, porque o galo não cantou. Só que mais do que um galo cantar, existe uma trombeta que vai soar. E nesses dias, ele vai separar o joio do trigo. E nesses dias, ele vai separar quem é ovelha e quem é lobo. Então deixa eu dar uma dica para você. Para de negar Jesus. Eu preciso parar de negar Jesus. As pressões da vida precisam fazer com que a gente se aproxime de Cristo e não com que a gente negue a Cristo. E o último ponto dessa mensagem é mais para frente, quando Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, ele aparece para os seus discípulos. E quando ele aparece para os seus discípulos, existe um texto. João capítulo 21, versículo 3. O sexto ponto é as pessoas que voltam para a vida antiga, por mais que foram resgatadas por Jesus. João 21, 3 diz assim: eu vou pescar, disse Pedro. E aqui eu quero chamar a sua atenção para a sua responsabilidade. Olha para quem está do seu lado, fala assim, ó, a sua responsabilidade. Bota o dedo na cara dele e fala assim, ó, a sua responsabilidade. Vou pescar, disse Pedro. Olha o que o resto da galera disse: nós vamos também. Cara, a gente tem uma responsabilidade. E quando a gente falha na nossa responsabilidade, muita gente cai junto com a gente. É ou não é verdade? Nós vimos aí, nos últimos dias, escândalos gigantescos acontecendo na igreja de Cristo. E cara, o meu problema não é com os pastores e líderes e, sabe, seja lá quem for. Meu grande problema é com os pequeninos que se perdem no meio dessas tretas todas. O meu grande medo e o meu grande problema é com aquelas pessoas que desapegam da igreja. Sabe, hoje se eu Pedro, pecar, errar e cair feio, eu sei que muita gente vai cair junto comigo. Você sabe que se você pecar, tropeçar e cair, muita gente vai cair com você. Pedro sabia disso, e ele disse: eu vou pescar. E os outros discípulos falaram: nós também vamos com você. Porque se tem uma coisa que Cristo nos torna, é influentes. Cristo faz com que eu e você sejamos pessoas influentes. É por isso que ele diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, porque nós temos um nível de influência para com as outras pessoas. E como nós usamos a nossa influência para com as outras pessoas. E depois então de Pedro falar que vai pescar e aqueles discípulos falarem: nós vamos com você, eles foram e entraram no barco. Mas naquela noite eles não pegaram nada, porque quem diz sim para Jesus não presta para mais nada. Porque uma vez que você diz sim para Jesus, você nunca mais vai conseguir curtir os seus rolês como antes. Essa semana eu vi um Reels muito engraçado, cara. Aquele menino que se veste de mulher assim, faz uns vídeos bem engraçados. E ele assim, ó, eu crente desviado na balada. E ele curtindo a balada assim, e do nada passa na cabeça dele: se a trombeta soar. Aí ele senta assim, e fica assim. Falei, cara, porque quem aceitou Jesus não presta para mais nada, mano. Você até consegue fingir que você é descolado, que você é maneiro, que não sei o quê, mas lá naquele fundinho, no fundo do coração sempre fica aquele frio na barriga. E se? E se? E se? Versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Próximo versículo. Eles lhes perguntaram: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiram recolher a rede por conta da quantidade de peixes. Versículo 7, para nós encerrarmos. O discípulo a quem Jesus amava
Olha o Pedrão aí de novo, doido, alucinado, sanguíneo. O discípulo a quem Jesus chamava disse para Pedro: é o Senhor. O discípulo a quem Jesus amava é João. Ele olha para Pedro e diz: é o Senhor. E Simão, ouvindo dizer isso, vestiu a capa porque havia tirado e se lançou no mar, e foi ao encontro de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós nos relacionamos com Cristo, eu já disse que nós arrastamos muita gente, então você precisa guardar isso no seu coração. Uma vez que eu me relaciono com Cristo, Ele me torna sal dessa terra e luz desse mundo. Tem gente olhando para mim. Sabe aquela sensação que tem alguém te olhando? Sabe essa sensação? Tem alguém olhando para mim. Você precisa acordar e dormir com essa sensação. Tem alguém olhando para mim. Isso não é um peso sobre você. Isso não é uma hiperresponsabilidade sobre você. Isso é a consequência de ser filho de Deus e saber que tem alguém olhando para você. Depois de você entender que tem alguém olhando para você, você precisa entender que você arrasta muita gente. Porque Pedro diz: olha, vamos lá, eu vou pescar. E aí os outros dizem: nós também vamos. E aí eles estão ali tentando pescar. E deixa eu falar uma coisa para você. Pedro foi pescador a vida toda. Ele sabia como pescar, mas não estava dando peixe nenhum. E aí eles estavam ali pescando. E esse barco deles não era um navio, esses navios que a gente vê hoje atracando aqui em Itajaí não, saudades, né? Em Navegantes, de 60 metros, gigantescos e não sei o que, meu Deus, eu estou lançando a rede aqui e não estou pegando nada, então eu vou tentar lançar lá do outro lado. Não, era barquinho de pesca, 1 metrinho, 2 metrinhos, que a água que está aqui é a mesma água que está ali, é tudo igual. E aí eles estão lançando a rede aqui, e aí Jesus disse para eles: olha, lança do outro lado. E aí eles lançam do outro lado e eles pegam tamanha quantidade de peixes que eles não conseguiam recolher as redes. Porque o nosso relacionamento com Jesus precisa ser baseado nas palavras dele. O mar não mudou, a rede não mudou, os pescadores não mudaram, o barco não mudou. O que mudou é que agora eles tinham uma palavra: lança do outro lado. E para quem se relaciona com Jesus, basta uma palavra. Você lembra daquele homem que chega para Jesus e diz: olha, minha filha está muito doente e ela precisa ser curada. E aí Jesus diz: não, eu vou lá. Ele diz: não precisa ir, basta uma palavra. O meu servo será curado. Eu disse: filha, o meu servo será curado. Basta uma palavra e o meu servo será curado. Quem se relaciona com Jesus intimamente, basta uma palavra. O barco não mudou, as redes não mudaram, os pescadores não mudaram, o que mudou foi uma palavra. A gente estava lançando a rede aqui, Jesus deu a palavra, a gente lança do outro lado, e a gente pega a tamanha quantidade de peixes que a gente não consegue recolher sozinho. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem momentos na vida que nós precisamos começar a fazer as coisas mais nas palavras de Jesus e menos nas nossas emoções. Sabe, se for preciso, senta, espera e ora e diz: Deus, eu vou me mover só depois de uma palavra. Deus, eu vou fazer só depois de uma palavra.